Você se lembra como era gostoso beber a água fresquinha no filtro de barro da sua avó? O mundo mudou, mas os filtros de barro continuam sendo amados pelos brasileiros. E a Aqualive sabe disso. Conheça o Aqualive Terracota. Desenvolvido através da união entre o clássico e tradicional filtro de barro com a mais avançada tecnologia de tratamento de água da Aqualive, o Terracota possui um design vintage que combina perfeitamente com todas as decorações. Este purificador tem excelência em filtragem de maneira singular. No entanto, vai muito além disso. Ele transforma a água da torneira na água ideal para o seu corpo. Rica em magnésio, alcalina, antioxidante, muito mais hidratante e livre de contaminantes. Graças à poderosa tecnologia exclusiva da Aqualive. Você merece a melhor água. Aqualive Terracota. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui do meu canal. Canal do YouTube, onde toda quinta-feira à noite às 19 horas subimos um novo vídeo para você, mas lembrando que na segunda-feira em outra plataforma, no Spotify, você também pode consumir, pode ouvir estes episódios aqui, principalmente se você tiver aquele tempo ocioso não, né? Se você tiver na academia, fazendo uma esteira, uma bicicleta, se você estiver em deslocamento para o trabalho, seja no ônibus, no trem, no avião, no carro, sempre que você tiver um tempinho sobrando, consumir conteúdo sobre saúde é o mais importante para quem busca aprender a gerenciar o seu processo de envelhecimento com muito mais saúde. E é por isso que eu escolho sempre para trazer aqui para esses podcasts autoridades em assuntos sobre saúde, sobre longevidade, sobre bem-estar e qualidade de vida. E para hoje não podia ser diferente. Daqui a pouquinho vocês vão ver aqui um fenômeno que eu estou trazendo aqui para ajudar vocês a viver até, seja lá o que for, né? Não gosto de falar com promessas de 100, 110 anos, mas que possam viver até o fim da vida sem dor, com musculatura, com autonomia, com movimento, que isso é o mais importante. Viver muito, mas viver sem qualidade de vida não é nada bacana. Bom, para começar o nosso podcast, eu quero, então, primeiramente, agradecer você, que é o principal ajudante, né? A pessoa que faz com que estes vídeos cheguem até o Brasil todo, até o mundo inteiro, divulgando, compartilhando e fazendo com que a gente esteja aí beirando os 2 milhões de seguidores nesse canal. Então, ao meu seguidor, fica aqui a minha gratidão. Gratidão também ao pessoal da Aqualive Group, que é a empresa de água que hidrata a Clínica da Lelast em Porto Alegre, a Clínica da Levita em São Paulo, hidratando os nossos pacientes, os nossos funcionários, os nossos colaboradores, e hidratando também a minha casa. É a água que eu escolhi para hidratar as minhas células. Afinal, mais de 70% do meu corpo é composto de água. Aliás, não do meu, né? Do de todo mundo. Então, cuidar da nossa hidratação é um dos principais pilares de longevidade. Então, agradecimentos feitos. Agora eu quero apresentar aqui para vocês Tiago Alfama, um fisioterapeuta que vai dar um show aqui. Quer dizer, eu já podia dar o spoiler? Já podia, né? Vai vir para somar, para dar uma brilhante aula sobre o que você mais gosta de falar e de trabalhar, que eu sei que é ajudar pessoas a terem menos dor na vida. É isso? É isso mesmo. Especialista. Botou uma responsabilidade nas costas agora, hein? É mais muito pesada? Não, porque senão aí ele vai precisar de um fisioterapeuta aí depois para te ajudar. Não, a gente dá conta. Dá conta dessa Dá. responsabilidade? Bom, fisioterapeuta que atua com acupuntura e que a vida inteira fez vários cursos sempre voltados para essas questões relacionadas à dor. É isso? É isso aí. É assim que eu te apresento? Pode ser. Pode? Pode. Podia completar com alguma coisa a mais? Não, tá. Tá bom? Tá bom. Tá, só que aí tem um detalhe. Eu não consigo entender onde é que você entra nessa jogada aí, cara, porque você foi para um lado se especializar cada vez mais em algo que é raro, dor.
dor? Quase ninguém tem dor. Não. Hoje em dia É difícil, né? o meu público é bem escasso. Eu acredito, porque, cara, pelo que eu acredito, acho que a cada 10 pessoas, apenas 11 sentem algum tipo de dor. Acho que essa estatística tá quase chegando nisso. Olha, Falta pouco para isso. falta pouquinho. Pois é. E aí, quando eu estava vindo aqui para gravar esse podcast contigo e pensando sobre essa questão de dor, eu estava pensando assim, quantos pacientes meus, tentando até bolar uma estatística, sabe, na minha cabeça, quantos pacientes meus que chegam até meu consultório por outros motivos, né, por insônia, por ansiedade, por, sei lá, qualquer queixa que seja, cansaço, fadiga, e que no meio da consulta me descrevem algum quadro de dor crônica. Porque na minha anamnese eu pergunto, você faz atividade física? E muitas vezes eles falam, não, eu não estou fazendo agora, porque desde janeiro eu estou com uma dor no joelho, eu estou com uma dor no ombro. Eles descrevem alguma dor que tirou eles da academia ou de qualquer exercício que seja, né? E isso é uma coisa que acaba comprometendo quase todo o tratamento, porque o ser humano ele tem algumas manias, e essa eu não consigo explicar assim, quais são os caminhos neurais que levam a isso, mas é muito comum a pessoa fazer assim, ó, se ela faz atividade física, legal, aí ela come direitinho, ela dorme direitinho, ela faz tudo direitinho, aí ela lesionou, aí ela não pode mais fazer atividade física por algum motivo que seja, o que ela faz? Ah, não, então também já não vou fazer dieta, já vou dormir às 2 da manhã, já começa a fugir de todo o resto. Então, manter o meu paciente em atividade, seja ela qual for, se tornou um pilar indispensável para que ele consiga fazer todo o resto, porque na cabeça dele ou ele faz tudo ou ele faz nada. Então aí entra você, que é um profissional que eu encaminho muitos meus pacientes e você me ajuda demais no meu trabalho. E então conta um pouquinho para nós assim desse cenário, aos teus olhos, aos olhos de alguém que só faz isso todos os dias. Por que a população, cada década que passa, ela vem trazendo mais queixas de lesões, de dores? Bom, primeiro eu quero agradecer ao convite, tá? Porque além de ser um espectador também, né? Gosto de assistir os vídeos, hoje eu estou aqui como participante. Bom, como tu mesmo disse, o meu público ele me busca basicamente porque ele tem dor. Claro que tem pessoal ali que busca por prevenção, por uma série de outros fatores, quer melhorar a performance, enfim. Mas sempre está relacionado a dor e movimento. Então, com o tempo, a gente começa a perceber... Claro, a dor ela é multifatorial, né? Ela tem N situações que envolvem uma pessoa sentir dor, mas uma das associações que se mais faz e que a própria literatura científica tem é a falta de atividade física, né? É a maior causa de dor, na tua opinião? A gente não pode afirmar isso, mas sim, é uma associação grande. Grande causa. É uma associação bem grande, porque isso, a própria Organização Mundial da Saúde, ela estima justamente que as pessoas estão ficando cada vez mais sedentárias, inclusive crianças. As crianças hoje em dia não têm uma atividade física como tinham antigamente. Como não? Elas jogam videogame, elas usam tablets, não é? O dedo, só o dedo. O dedo trabalha bastante. Dedos musculosos. As mãos musculosas. A gente percebe que as pessoas, elas têm literalmente, parece que mais preguiça para treinar hoje em dia. É mais difícil fazer uma atividade física. Claro que a pandemia até deu uma mudada, eu não posso ser também tão pesado assim. A pandemia, o pessoal começou a se cuidar mais, eu pelo menos percebo, não sei como é que é lá no teu consultório com relação a isso. Percebi. Eu acho que deu uma mudadinha, o pessoal teve, acho que o medo gerou esse aspecto. Mas quando a gente olha, por exemplo, meus pacientes, eles me buscam por dor, pela limitação, como tu mesmo disse, de poder voltar a treinar ou continuar o treinamento. Cara, a gente vai avaliar, boa parte disso está relacionada, né? A dor, ela está relacionada à falta do movimento pelas horas que ficam sentadas, horas que ficam no trabalho. A gente acorda, aí você toma café para sentar. Aí vai para o trabalho, fica sentado no carro. Chegando no trabalho, na maioria das vezes, é sentado na frente de um computador, volta pro carro, chega em casa e vai descansar no sofá, sentado. Então, se tu somar quantas horas tu fica sentado por dia,
Dá. 14 passos e... E olhe lá. É cadeira, banheiro, banheiro, cadeira. Aí tu vai ver a nossa evolução. O ser humano, ele vem de uma espécie caçadora-coletora. O ser humano, a coisa que o corpo humano faz com maestria é caminhar. E é o que menos o ser humano faz. Então, a falta do movimento está fazendo com que afete diretamente essa questão evolutiva muscular, funcional e etc. Então, essa associação de falta de exercício, falta de movimento, tem uma relação direta com dor. E assim, eu digo por mim, né? Eu me considero uma pessoa bem ativa, só que eu passo horas do meu dia sentado. Então, eu vou te contar uma coisa que eu nunca te contei, mas assim... aquele quadro que está na minha sala, no meu consultório, né? Que é onde eu gravo os vídeos do YouTube também. Por que eu botei aquele quadro? Eu tô nessa clínica onde eu trabalho hoje há 8 anos. E antes disso, eu tinha um consultório menorzinho. E aí teve um dia, uma sexta-feira, que no meio da tarde eu fui levantar para passar ao próximo paciente. E no movimento do levantar da cadeira, eu travei as minhas costas, assim, fui pro chão, minha secretária entrou, falei, avisa o paciente que eu não vou poder atender ele, tive que pedir pro paciente ir embora, e os outros do resto do dia também, e aí eu fui levado a um quiropraxista na época lá, isso a gente está falando de 10 anos atrás, para alinhar a coluna, para fazer uma liberação miofacial e tal. E eu demorei para ficar bem. Eu tive que fazer várias sessões e tal. E aí, como eu sou curioso, eu falei, cara, eu quero que tu me diga por que eu tive isso. Ele falou, olha, tu tá aqui com o teu piriforme todo contraturado, teu quadrado todo contraturado. Isso é porque tu fica muito tempo sentado. E eu já gostava, naquela época, de desenhar para os meus pacientes, assim, desenhar o problema deles, explicar. Então, quando eu fui pro consultório novo, eu falei, eu vou botar um quadro que aí eu me obrigo a ficar em pé. E aí a minha consulta é 1 hora, né? Eu passei a ficar uns 40 minutos em pé e 20 minutos sentado. Então eu ficava lá desenhando o meu paciente. Foi uma solução que eu encontrei para não ficar tanto tempo sentado. E deu certo, assim, nunca mais tive aquele problema. Claro, desde então eu faço na academia mesmo, auto-mio, liberação facial e tal. Vou fazendo. É esse o nome? Auto-mio? Dá para usar assim? Dá para usar. Mas eu já sofri com isso por ficar sentado. Então, disso que você falou, né? A falta da atividade. Às vezes, e veja bem, eu fazia atividade física, mas assim, eu fazia no final do dia, mas o dia inteiro era numa posição que, na verdade, nós não fomos feitos para ficar, né? A posição de sentado não é para isso, né? Não, para tu ter uma ideia, tá? Aquilo que eu falei. A gente fica, vamos supor que tu não levantasse agora mais de novo, voltasse a ficar mais sentado. Dá 14 horas do dia sentado. Eu vou para academia todos os dias. 1 hora que seja. 1h30. Quantas horas sentado, quantas horas se mexendo? O número é desproporcional, não tem como. Aí vem aquele paciente que chega no meu consultório, mas eu faço academia. Eu disse, legal, o que tu faz? Eu faço musculação 2 vezes por semana. Tu não faz nada. Tu não faz nada. Tu ainda, pra ter uma ideia, eu posso estar mentindo agora, mas se eu não me engano, a Organização Mundial da Saúde, ela considera 3 vezes na semana uma hora de atividade, por exemplo, de academia, ainda a pessoa sedentária. Não, ela é sedentária. É que daí eles entram no sedentário ativo ou sedentário passivo. Sim. Né? Mas sim. ainda não considera como atividade ideal, né? Não. Por exemplo, crianças, 1 hora de atividade intensa todos os dias. E aí 1 hora de atividade para nós ainda é muito pouco. E essas estratégias que tu usa é justamente as estratégias que eu falo para as pessoas usarem em casa. Por exemplo, eu trabalho, fico o dia inteiro aqui na mesa e eu pego uma garrafa de água desse tamanho para eu não ter que levantar e pegar água. Não, só um pouquinho, cara. Tu vai pegar um copinho pequeno para tu ter que levantar toda hora. São estratégias que a gente acaba, né, tendo que achar, porque a pessoa ela trabalha, ela tem que ficar ali sentada, desenvolvendo a tarefa dela. E a gente tem que arrumar estratégias. E beber bastante água para levantar para fazer xixi também. Toda hora.
Quanto mais, quanto mais opções tu der para ela poder... A mesa, hoje em dia tem mesas que levantam. A pessoa ficar trabalhando em pé, sabe? Então, quanto mais estratégias tu tenta trazer no dia a dia dela, melhor. Esse é o foco, né? Por exemplo, a gente entra com pacientes que têm posições de trabalho ruim. Por exemplo, tem muito paciente que é dentista. Nossa, dentista, todos eles vão ter, né, uma lesão de cervical em algum momento da vida. Olha, o número, a estatística é contra eles. Literalmente é contra eles. Porque é uma postura estática, basicamente, com uma tensão muscular sempre para um mesmo lado. E essas tensões sempre do mesmo lado vão gerar sobrecargas articulares e musculares em regiões específicas. Pode dar dor ou não, que aí é um outro aspecto da dor que a gente pode entrar depois para conversar melhor. Mas a probabilidade dela desenvolver dor ou desgastes articulares, etc., sim, é bem maior. Então, é um público que eu acabo tendo mais como prevenção, que é um público que foi para tratamento especificamente em alguma situação e depois ele acaba evoluindo para uma prevenção, porque a profissão dele vai desenvolver um grau de tensão. Se ele já não faz atividade física, que seja lá 1 hora a cada 3 dias, aí aumenta as chances. Aí a gente vai aumentando a chance dele desenvolver queixas específicas e problemas específicos na área da traumatortopedia, pelo menos. Qual é outras profissões que você percebe que as pessoas têm mais dor recorrente ao trabalho, depois de dentista? Ao trabalho, cara? É a profissão que ele ocupa. Olha... Acho que o pessoal da TI, que fica muitas horas... digitador, né? O cara que trabalha ali com o computador mais... Porque assim, tu pega uma função mais de escritório, que também usa computador, levanta para uma reunião, para alguma outra coisa. O pessoal que trabalha na TI, que tem que ficar fazendo programação especificamente, eles não levantam horas. É quase que bota uma sonda para não fazer xixi, né? Pra Olha, não levantar. se pudesse a opção, eles botariam. Tem uns que botariam. Produzir mais. É mais ou menos isso. Aí tu entra em outro aspecto. Uso de computador a gente pode entrar em várias coisas. Uso de computador, telas, o pessoal tem gente que trabalha de noite porque diz que desenvolve melhor à noite, aí já o sono prejudica. Aí é um outro fator que para dor é fundamental, por exemplo. Lógico. A questão do sono, por exemplo, que eu já vi tu falando aqui com o Rui, acho que foi o Rui, né, que falou bastante de sono. Eu não consigo tratar nenhum paciente no consultório que não dorme direito. Tanto que a primeira... Sentou na cadeira ali, a gente começa a conversar, fazer a avaliação. Tem dor crônica? Tenho. Tá. Dorme direito? É a primeira pergunta. Eu não consigo tratar um paciente com dor se o sono dele é ruim. E às vezes entra numa espiral, né? Porque às vezes a dor não deixa ele dormir, aí não dormir piora a dor, aí ele dorme menos ainda, entra num looping. E são justamente os pacientes difíceis de tratar, né? São porque... Aí a gente entra, aí vamos entrar um pouquinho no aspecto dor, tá? Que é onde eu gosto de falar, porque é a área que eu mais trabalho, assim. A dor, ela... vamos definir o termo. Dor, ela é uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada com ou semelhante a uma lesão tecidual real ou potencial, tá? Isso é a terminologia, a definição de dor pela Associação Internacional do Estudo da Dor. Ou seja, a dor ela pode estar associada a uma questão física e estrutural ou não. E ela muito provavelmente sempre está associada a uma questão emocional. Eu não consigo separar as duas coisas. Então a questão do sono, ela acaba entrando um pouco nisso. Eu tenho dor, não durmo direito, meu humor, né, começa a mudar e aí a gente entra nessa baixa espiral. Serotonina, diminui aí o limiar da dor. Tem todo o aspecto neurofisiológico. Aí tu vai entrar na dor. Aí o paciente, a gente vai fazer... Quando a gente trata a dor, a gente primeiro tem que classificar a dor. Mas classifica dor é dor. Não. Eu tenho dor aguda, dor crônica. Mas é a mesma coisa. O paciente com dor crônica é um manejo completamente diferente. O cara que está com uma dor aguda, que é aquele paciente que tem dor até 3 semanas, por exemplo, pode ser só uma questão estrutural, uma contratura muscular, que nem foi o teu caso, por exemplo. Uma articulação que não está se movendo direito, teve um estímulo nociceptivo, que
que é uma percepção do corpo sobre alguma estrutura que está causando isso. Mas quando a gente pega um paciente com dor crônica, eu tenho que avaliar toda a vida desse paciente. Eu tenho que avaliar se ele dorme bem, se ele tem aspectos biopsicossociais ali que estão interferindo nesse mecanismo. Aí eu entro na dor crônica. Na dor crônica, eu ainda tenho dor crônica primária e secundária. Dentro da dor crônica primária é quando a dor é a própria doença. Então, por exemplo, fibromialgia. Né? A dor em si é uma dor generalizada. E eu posso ter dor crônica secundária, que é quando ela vem decorrente de alguma outra estrutura. Sei lá, por exemplo, o paciente com câncer. Ele tem dor por câncer ou pelo tratamento do câncer. Ou porque ele teve uma lesão traumato-ortopédica e essa lesão ela se tornou crônica, né? Cronificou. E aí ela virou dor crônica. Ou pós-herpes. Sim. Bem difícil de tratar, né? Bem Dor difícil. pós-herpética. Por Dor herpética. Por quê? Porque ela entra nesse aspecto dor crônica. Eu tenho uma lesão tecidual ali nociceptiva, neuropática, e depois ela se torna nociplástica, porque ela gera uma mudança, uma adaptação do sistema nervoso central. Aí, para tratar um paciente desse, de dor crônica, às vezes tu vai ter que entrar com algumas medicações que atuem no sistema nervoso central só. Por quê? Porque tu não vai conseguir tratar uma questão local. Sim. E os pacientes às vezes não entendem isso. Não, mas eu só tô com uma dor na perna há muito tempo. Não é tão simples assim. Toda doença que cronifica é mais difícil de tratar, em qualquer sentido, né? Sim. E quando a gente fala de dor crônica, ela tem que ter um tratamento multidisciplinar. Eu nem gosto do termo multidisciplinar, eu gosto do termo interdisciplinar. Porque às vezes o paciente vai lá, por exemplo, ele foi lá no teu consultório, e aí tu encaminhou ele para mim. E ele vem com, vamos supor que fosse um ortopedista, e o ortopedista fez lá um diagnóstico e explicou para o paciente algumas questões, o porquê que possa estar ocasionando a dor dele, e o paciente vem e me dá o relato dele. Só que essa questão técnica que às vezes o profissional da saúde identificou antes de mim, fica um telefone sem fio, né, para o paciente, né? Então, por isso que eu sempre gosto de ligar para o médico, principalmente se é da área, por exemplo, da traumato-ortopedia, para tentar chegar a um diagnóstico mais preciso e a gente tentar fazer um trabalho interdisciplinar, que é onde eu acho que tem os melhores resultados. Paciente com dor crônica, eu vou ter que ter uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. Esse paciente precisa mudar algumas questões comportamentais que a gente explica, ensina no consultório, mas às vezes ele precisa de uma terapia para... Não, e às vezes ele não começou a dor por uma questão psicológica, mas a dor crônica leva a uma questão psicológica, porque ninguém consegue conviver meses, anos com uma dor sem que isso afete o seu emocional, né? Porque a pessoa lá entra numa depressão. Sim, é muito total. fácil você entrar numa depressão quando você tem que carregar essa cruz, né? Essa dor todos os dias. Eu sei porque assim, eu tenho tinha um avô que ele amputou as duas pernas pelo diabetes. E ele amputou bem na altura do coto, assim, da coxa, né? E a perna direita dele, se eu não me engano foi a direita, ficou com aquela dor, síndrome da dor do membro fantasma. Então ele não tinha a perna, mas ele sentia uma dor na perna que não existia. E assim, cara, ele ficou anos sentindo essa dor que não é nem possível de medicar, porque o remédio não atua nisso. E usava codeína, tudo que era medicamento não funcionava. E assim, era nítido que ele estava num estado depressivo. Ele não comia. Quem é que tem fome quando a dor é crônica? Acho que foi uma das pessoas que eu participei da vida assim, que eu mais vi sofrer. Uma dor crônica que não tinha. Aliás, não é minha área, né? Essa de neurologia e essa parte de traumato, mas eu não sei se hoje isso evoluiu, se os tratamentos evoluíram. Na época era muito difícil. Eu sei que não tinha muito tratamento para isso, não. Hoje eu te confesso que nunca mais fui estudar para ver. Mas foi sofrido, muito sofrido. E era nítido, que ele entrou em depressão e ficou anoréxico. Quando meu avô faleceu, cara, tu via todo, as costelas, você via o osso, assim, sabe? Magro, não comia. Esse realmente, ele continua sendo o paciente mais difícil de tratar. Continua sendo o paciente mais difícil de tratar, mas o estudo da dor hoje, a neurofisiologia, a neurociência, ela evoluiu muito.
justamente essas classificações de dor ajudam na hora de tu identificar alguns padrões e entrar com tratamentos mais efetivos de forma mais inicial. Claro que quanto mais crônico fica, é mais difícil. É bem mais difícil. Porque daí tu tem outros aspectos já de, como eu falei, né, de uma neuroplasticidade, uma modulação do sistema que se adaptou àquilo praticamente. Bom, eu sempre, assim como tu desenha para os teus pacientes, eu gosto de explicar para os meus pacientes, eu faço uma analogia da dor com o alarme da casa, tá? Então, por exemplo, eu tenho sensores na minha casa que vão detectar movimentos, se abre a janela, etc e tal. Aí eu vou ter cabos que vão levar essa informação para uma central e eu tenho lá a sirene, tá? A sirene, quando ela dispara, é a dor. Vai lá, quebrou o vidro, rachou o vidro, disparou o alarme, beleza, troca. Esse é o normal do alarme estar funcionando, tá? O paciente com dor crônica, passou um vento ali na janela e o alarme dispara. Ele dispara por qualquer coisa. Dispara sozinho. Aquela brincadeira só, tem alguém aqui dentro. Não, tá disparando. Por quê? Porque a central do alarme, ela tá fazendo associações que ela não deveria estar fazendo. E a gente não entende o porquê, porque são várias áreas do nosso cérebro que fazem essa associação. Não existe no cérebro uma área específica para dor. Sim. Nenhum nervo específico para dor. Por isso que é tão difícil, às vezes, tratar a dor. Porque ela está associada com emoções, ela está associada com a região do corpo, ela está associada com várias estruturas. E a associação a como o nosso cérebro se moldou, se montou, que vai dar essa experiência de dor para cada pessoa. Então, eu sempre gosto de usar essa analogia do alarme da casa porque funciona bem, as pessoas entendem. Cara, a dor, ela é muito individual. Cada paciente tem a sua experiência. Não adianta tu chegar um paciente e dizer, esse paciente é fresco, fiasquento, né? Como a gente gosta de dizer, não, isso é fiasco. Não, porque eu não sei a história de vida dele, as experiências que ele teve na vida, os traumas que ele teve na vida, e a dor que ele sente hoje, ela vai estar associada com algum trauma que ele teve no passado, alguma experiência que ele teve no passado, algum tratamento que ele teve no passado. Então, eu sempre tenho que fazer uma investigação, uma análise de toda a vida desse paciente para saber se talvez isso não tenha uma relação atual e aí talvez encaminhar esse paciente para uma terapia. Então, mas a ciência hoje em dia, graças a Deus, ela está evoluindo muito com relação a essa área assim, né, da neurociência, e graças a estudos muito bons já se conseguem ter tratamentos mais efetivos, justamente por ter classificações melhores, os profissionais entenderem melhor essa fisiologia, já conseguir fazer um encaminhamento para um profissional adequado, e isso vai impedir que esse processo de dor cronifique. 2 pontos aí que você estava falando eu peguei como gatilho. E um foi um clique que me deu aqui agora. Como é difícil para ti, né, cara, trabalhar com uma coisa que você não consegue enxergar e você não consegue sentir, né? Porque tudo depende do que o paciente te fala, né? Então ele te fala o nível da dor dele, mas não é palpável isso, né? Você está ouvindo de um... a dor é subjetiva, né? Então até para você conseguir saber o nível de gravidade, porque você falou, tem pessoas que são mais frescas, né? Uhum. Frescura e tal. E também tem um outro detalhe. Eu até fiz esses dias um vídeo, não sei, sobre o paracetamol. Fui alertar as pessoas, né, sobre o uso abusivo do paracetamol. E aí eu fui dar uma lida, assim, montei um esqueminha para dar uma pinceladinha sobre dor, já que ele é um analgésico. E até comentei no vídeo, né, eu falei, o limiar da dor, ele é moldado por várias coisas, né, mas uma delas são os nossos neurotransmissores. E quanto mais GABA e mais serotonina, você tem menos sensibilidade à dor. E quanto mais glutamato, você tem mais sensibilidade à dor. E glutamato aumenta no estresse. Então, pessoas estressadas, elas vão ser mais sensíveis à dor. Elas vão sentir muito mais a dor. Já aquela pessoa que acorda de manhã para fazer uma aulinha de yoga, respirar, contemplar o nascer do sol, aquela pessoa chamada de zen, ela é uma pessoa que vai tolerar melhor a dor, né?
E aí, no nosso cenário do mundo hoje, o que você encontra mais? Pessoas zen ou pessoas estressadas, né? Então começa também a ficar mais claro Pessoas zen, por né, quê. Samuel? Obviamente. Todo mundo é calmo quando a gente sai na rua. Não, pessoas zen, paciência. Zen dor. Sem paciência, né? Quando a gente fala de dor, seja de qualquer origem, tá? Músculo esquelética, pelo menos. O tratamento padrão ouro, ele deve incluir exercícios. Deve. Não tem exercício, a tua chance de melhora, ela diminui, tá? E aí, justamente, entra dentro da própria neurofisiologia, como tu acabou de falar. Serotonina. O que o exercício faz? Ele vai liberar essa quantidade de serotonina na corrente sanguínea. E outros neurotransmissores, endorfinas e tal, dando sensação de bem-estar. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Tem pessoas que dizem que, eu tenho mais dor, eu sou menos tolerante. Ou outras pessoas dizem que, não, eu tolero bem a dor. Não, na verdade, tu consegue lidar melhor com ela. Tu interpreta ela de uma forma que ela não te incomoda tanto. Por exemplo, foi feito alguns estudos, agora eu me esqueci o nome do estudo, eu posso, depois a gente te deixa ali. Mas foi feito um estudo que comparou o grau de dor de triatletas com pessoas normais. O nível de dor que eles sentem é igual. A medição de dor, pergunta subjetiva, tua dor de 0 a 10, né? Foi alguns questionários, etc. O nível de dor é igual. Só que o cara que faz uma prova de triatlon, ele tolera mais. Pô, só a dorzinha do ácido lático lá no finalzinho daquele pedal, ele aguenta no osso. Ele aguenta no osso, por quê? Porque a satisfação que vai vir depois é muito maior. O terminar a prova para ele é um estímulo muito positivo. Então, mesmo que a dor seja ruim, ele sabe que aquilo ali pode gerar uma lesão nele, ele tolera, porque o que vem depois é melhor. A motivação dele é maior. E aqui, o cara que é sedentário ou não faz nada, não tem isso. Não vai ter recompensa. Não tem recompensa. Aí a gente entra no sistema de recompensa. Aí entra um outro aspecto neurofisiológico, por isso que é multifatorial. Então, a dor, o aspecto dor, especificamente, ele tem uma relação ligada diretamente com a parte biopsicossocial. Não, eu não consigo dissociar as duas coisas. Não, é impossível. Tá? E aí, o paciente que chega lá no meu consultório, ele vem já, às vezes, com todo um vício ou toda uma história que ele montou na cabeça dele ou que ele recebeu de outros profissionais da saúde que ele veio antes. Como, por exemplo, ele chega lá no consultório, me mostra o exame de imagem. Eu tenho uma hérnia de disco. A minha dor é por causa dessa hérnia de disco. Ele bota o exame assim, porque ele quer que tu veja a hérnia, né? A primeira coisa que ele quer que tu olhe, eu tenho uma hérnia, tá aqui a minha dor. Eu não preciso fazer o diagnóstico mais. Já tá feito. Aí eu gero medo num paciente desse. O profissional da saúde que não faz um diagnóstico apropriado gera medo num paciente desse. Ele vai gerar medo tanto de ele ter que operar, ele nunca mais vai ser igual. Medo de movimento. Tu não pode movimentar, tu não pode pegar carga, tu não pode ter impacto, tu não pode isso, tu não pode aquilo. E tu cria várias crenças na cabeça desse paciente que às vezes eu tenho que desconstruir todas as crenças para eu iniciar um tratamento. E às vezes o paciente tem a dor por causa dessas crenças, porque a lesão tecidual já acabou. A gente chama... Isso não é só na tua área, não. Isso a gente chama de achado ocasional, né? Que, por exemplo, vou dar um exemplo na minha profissão. O paciente, ele tá com gases, e dor de gases é bem comum, só que ela pode ser tão intensa que às vezes o paciente pensa, não, isso não pode ser dor de gases. E aí ele vai no médico. E aí ele faz uma ultrassonografia do abdômen e vê que tem pedra na vesícula. E aquela dor não era da pedra na vesícula, é porque ele estava com gases, ele comeu uma feijoada, ou ele estava com alguma outra coisa, uma pedra no rim, entendeu? Mas apareceu aquela pedra na vesícula, e às vezes ele tira a vesícula por conta disso. E às vezes ele continua, ele me fala assim, nossa, doutor, eu tirei a vesícula, mas sabe? Aquela dor, toda vez que eu como uma feijoada, a mesma dor volta. Então não era a vesícula, né? Igual isso aí. O paciente pode ter uma contratura muscular, vai lá, faz um exame de imagem, hérnia na lombar. A dor é da hérnia. Nem sempre vai ser, né? Nem sempre não.
95% das vezes não é. Olha aí. Não é nem sempre. Muito provavelmente não é. Achou uma hérnia porque foi fazer o exame. Exato. E claro, foi bom que achou, porque Vamos implica... controlar. Tem que fazer um reforço da musculatura dos paravertebrais ali e tal. Tem que fazer. Que bom, mas assim, dizer que esse cara agora condenar ele, sentenciar ele ao sedentarismo eterno por causa de uma hérnia, só vai piorar aquela hérnia que ele nem sabia que ele tinha, né? A própria literatura já fala isso na parte ortopédica, seja de joelho, coluna, etc e tal. Falando de coluna lombar, que é o que mais aparece lá no consultório. É o que mais chega para você. É o que mais chega. Dor lombar é o mal da humanidade, eu diria assim. Na área musculoesquelética, de dores e tal. Depois dor cervical, aí vem quadril, joelho e ombro. Aí depende do local, o que a pessoa faz, etc. Dor lombar, como eu falei, 95% do que aparece ali no exame de imagem não é a causa da dor. E às vezes não, na grande maioria, quando tu pergunta para esse paciente assim, tá, a tua dor é da hérnia, ok. O profissional que te avaliou, o profissional que te disse que isso aqui é da hérnia, ele tocou em ti? Ele fez algum teste clínico para saber se a dor era daqui? Não. Só o exame. Só o exame de imagem. Aí não tem como, né? Aí fica complicado. Por exemplo, eu tenho, como eu falei, a gente classifica a dor, tá? Eu tenho uma dor que ela pode ser nociceptiva, que é uma dor decorrente de um estímulo. O teu corpo interpretou um estímulo sendo nocivo e disparou o alarme lá da casa, como a gente estava falando, tá? Eu estou aqui sentado na cadeira aqui, a gente já está aqui há algum tempinho. No início, a minha bunda estava sendo comprimida pela cadeira. Ela está sendo comprimida igual até agora. Agora começou a ficar um pouquinho desconfortável, já estou há um tempo. O teu cérebro está interpretando isso como estímulo nocivo. Pode chegar uma hora que ele comece a doer. Não, é só o estímulo que o teu cérebro passou a interpretar. Já, tá nocivo demais, levanta aí porque pode estar machucando. Isso pode estar gerando uma isquemia. Essa isquemia é passagem do fluxo sanguíneo. Isso começa a aumentar, chega uma hora que o estímulo nocivo altera a química ali da estrutura e, consequentemente, o cérebro interpreta isso como dor e começa... Então, isso pode acontecer com uma musculatura, pode acontecer com uma articulação, pode acontecer com várias outras estruturas. Eu posso ter um estímulo neuropático, que aí pode ser decorrente de uma hérnia. Só que aí eu consigo fazer testes clínicos que eu defino se aquela dor é de uma origem muscular ou neurológica. A gente consegue definir isso com testes clínicos. Às vezes não precisa nem pedir o exame. Justamente para não assustar o paciente. Porque ele sempre vai abrir o exame antes de chegar no teu consultório. Normal. Ele vai ler, aí ele vai botar no Google. Sim, aí ele viu que vai morrer. Ele viu, eu vi que essa dor é da hérnia, né? Porque é igualzinho. Disse, tá, vamos de novo. Senta aqui. Aí pega o quadro lá, né? Ó, vamos desenhar aqui. Então, a gente tem que fazer uma desconstrução de tudo isso para fazer esse tratamento de forma mais apropriada. Mas, voltando-se na questão dor lombar, né, que é o que a gente comentou que é a principal. Vamos falar de causas de dor lombar. A causa mais comum no consultório, assim, se eu for... voltando assim, dor, ela é multifatorial. Mas, uma das principais causas de dor lombar, assim, de origem estrutural, são tensões musculares. Tá? Essas tensões musculares, elas vão acontecer no nosso corpo de forma natural, pelo nosso próprio movimento ou pela falta dele, pelo tipo de treino, atividade física que eu faço ou não. Por exemplo, eu falei lá que o dentista fica horas numa cadeira. Ele fica inclinado para a direita, então o músculo da lombar dele do lado esquerdo tem que ficar segurando mais ele para ele não cair para a direita. Todo, né? Ativo o tempo todo. Então o tônus dele vai aumentar. Uma outra causa muito comum é porque as pessoas têm um padrão respiratório errado. Por quê? Vocês não têm filhos, né? Não. Tá. Mas já viu um bebê respirando. Como é que um bebê respira? Ele usa muita barriga para respirar. Aí ele vai crescendo, a criança ali pelos 7, 8 aninhos, tu vê que aquela barriga diminui, mas ele continua com um padrão respiratório mais abdominal. Diafragmático, né? Tá. E tu vê que a barriga de um bebê, de uma criança, ela sempre dilata durante a respiração. Isso não é ar, né, pessoal? Tu que tá em casa aí, o ar fica sempre dentro do pulmão. Por que a barriga dilata, então? Porque o diafragma desce, ele empurra as vísceras para baixo e para os lados. Elas têm que ocupar um espaço. Vai empurrar a parede abdominal
para os lados, para frente, para trás e para baixo, que é o assoalho pélvico. Esses músculos, eles vão gerar uma tensão, como se fosse um elástico sendo esticado, e essa contração dessa tensão faz com que eu ative toda a musculatura do core, simplesmente pelo fato de eu respirar. Correto, tá? Aí, essa criança pode ser uma menina que chega na fase da adolescência, ela começa a encolher a barriga. Porque ela quer esconder a barriga. Aí, quando ela faz isso, ela diminui a ação dos músculos abdominais. Ela vai ter ação de alguns para ficar fazendo esse movimento, mas o todo para de receber essa carga. O assoalho pélvico para de receber essa carga, que é mecânica isso. É fisiologia da respiração. Qualquer livro de fisiologia que tu pegar tá isso, não é o que eu tô falando. Eu começo a restringir o movimento do meu diafragma, ele não tem uma dilatação completa. Essa pessoa que tem esse padrão respiratório muda porque eu limito esse movimento e a pessoa passa a respirar mais peitoral. Mais curto. Mais curto. Ele começa a usar músculos acessórios para fazer isso. Aí eu já posso passar a ter uma dor cervical por excesso de ativação de músculos cervicais, porque agora ele está fazendo isso o tempo todo, não só quando eu preciso de ar, por exemplo, na atividade física intensa, que eu preciso respirar mais, preciso de mais volume de oxigênio. Então, o simples fato de eu arrumar a minha postura puxando a barriga para dentro, que o pessoal acha que isso é certo, pode me gerar um mau funcionamento biomecânico de tudo isso. E ser um dos fatores, e aí associado com a falta de exercício, ou com horas numa cadeira, ou pegar um peso de uma forma inapropriada, aí entra outros aspectos, pode me gerar dor. Então, o simples fato da pessoa não respirar certo, ou corrigir a postura puxando a barriga para dentro, é uma das situações que eu mais acho no consultório. Aí eu tenho que reeducar eu isso. Nem imaginava isso, sabia? Até porque eu sou um que estou sempre com a barriga contraída. E agora parando para pensar, quando que eu respiro com a barriga, quando eu faço jiu-jitsu com o Christian lá, que eu vou eu não consigo mais respirar, quando eu tô à beira de desmaiar, porque não tem mais oxigênio, caio no chão e começo a respirar, respiro com a barriga, igual a criança. É a única situação que eu respiro com a barriga. Essa é o, digamos, o senso comum mais comum que existe. Literalmente, tá? Porque as pessoas têm essa falsa ideia que contrair a barriga para dentro vai deixar o abdômen mais forte. E vamos lá, eu não tô falando de estética. Eu tô falando de função. Ah, mas a minha barriga vai ficar mais saliente. Bom, emagrece. Se essa é uma preocupação, emagrece. Diminui o percentual de gordura no corpo, emagrece. Agora, funcionalmente falando, a parede abdominal... Vou te dar um exemplo. Tu já viu Olimpíadas pela TV? Já. Tu já viu a parte de levantamento olímpico? Sim. Tu já viu algum deles puxar a barriga para dentro? Por quê? Porque eu produzo mais força quando eu tenho um abdômen distendido. Porque respira mais, é mais oxigênio no músculo. E estabiliza melhor. Eu gero uma estabilização de coluna melhor. Vou te dar um outro exemplo. O pessoal que faz crossfit. Tu não percebe que as mulheres que praticam crossfit, elas perdem cintura? Tem a cintura mais alargada. Por que isso? Primeiro, porque é muito exercício com barra, muito abertura do tórax. E segundo, pela mecânica, assim, eu faço muito agachamento. Tem umas pessoas que conseguem evoluir no treinamento, que vão aumentando carga, e aí tu começa a perceber o abdômen dessas pessoas dilata. Se eu não consigo fazer isso, eu não faço isso, eu sou aquele aluno que não evolui. Ah, mas na academia as gurias conseguem evoluir. Sim, tem máquinas, elas não precisam se estabilizar. Sim. Aí eu tenho. Diferente. Aí é diferente a mecânica. A máquina te estabiliza e tu vai lá e empurra. Aí tu produz força. E sim, tem gente que tem muita força na coxa, por exemplo, que compensa a falta da estabilização da coluna. Mas eu sempre vou gerar uma compensação. Sempre vou gerar uma compensação. O corpo ele é mestre em gerar compensações. Por exemplo, não consegue ativar bem a musculatura do abdominal. Ele vai ativar mais o paravertebral lombar. Então, todo paciente que eu avalio, assim, faço uma avaliação biomecânica, e aí vamos chegar na parte abdominal, não usa direito, não faz de forma mais apropriada.
que pode contribuir para a dor e tal, aí entra numa outra discussão, tu vai avaliar, por exemplo, a musculatura paravertebral, vai ter uma hiperatividade. Ou vai ter uma hiperatividade na coxa. Por quê? Porque ele tem que compensar essa falta de estabilidade em algum lugar. Então é sempre o jogo, o corpo ele vai se adaptando. E te interrompendo aqui, mas isso que você falou é bem interessante até para a gente explicar uma coisa para os nossos seguidores aqui, que muitas vezes o local da dor não é o local onde é a lesão, né? Onde Sim. não é ali que não é primário, né? Sim, sim. Porque é bem comum a gente, eu tô com uma epicondilite lateral, então o problema é no epicôndilo lateral. E muitas vezes não é. Muitas vezes aquilo ali foi doer lá por uma compensação de um músculo, um antagonista, agonista ali, que está tendo que fazer o papel de outro, está sobrecarregando, e o coitado sofreu, mas ele não é ele o causador de tudo, né? Até a última vez que eu tive aquela lesão que você tratou minha no bíceps, né? Lembra? Eu apertava aqui no bíceps, urrava de dor, né? Mas não foi aqui que a gente tratou, né? Não era o bíceps. Sim, a gente né? mexeu na questão do teu Exatamente, ombro, peitoral, né? Era o meu ombro que estava dando uma lesão aqui embaixo, né? Perto da fossa aqui. Então, isso... eu sei que parece difícil de entender, né? Porque a gente tem aquela coisa do olhar simplista. Se tá doendo aqui, o problema é aqui. É aqui. É aqui. Claro, a não sei que você bata. Pronto, aí, ok, bateu, obviamente sim. Mas como um reflexo secundário, isso é muito comum no corpo, né? E até hoje, todas as vezes que eu tive problemas de dor, eu nunca tratei o local da dor, né? Quando eu te contei lá no início, que eu caí no chão porque a minha lombar travou, o meu problema era o glúteo, não era a lombar. Era todo o meu piriforme que estava amontoado. E eu demorei para aceitar essa ideia, porque o nosso cérebro ele quer enxergar o que é fácil e o que é óbvio, né? Não, eu vou te dar um exemplo que é bem fácil. É muito comum as pessoas chegarem no consultório ali pela mais ou menos ali meia idade, assim, vamos botar assim, meia idade, 60 anos, com um desgaste articular de um joelho, tá? E aí fez o exame dos dois joelhos e tem um desgaste muito maior em um dos joelhos só. Mas os dois nasceram no mesmo dia. Como é que gastou mais um lado? O corpo ele vai fazer compensações. Essas compensações, ao longo da vida, ao longo do tempo, vão gerar uma sobrecarga maior em algum lugar. E muito provavelmente, se eu for olhar para uma articulação, vai gerar um desgaste precoce numa articulação. Pode gerar uma hiperatividade muscular e aí gerar uma dor mais aguda, como foi o teu caso, por exemplo. Tá? Essas compensações, a gente vai fazer ela o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ela pode evoluir para uma disfunção, algo não funcionando bem, né? Pode evoluir para um desgaste mais acentuado, pode evoluir para dor ou não. O corpo adapta bem com aquilo e tu convive bem com aquilo. Só que o paciente, que nem tu falou, a dor não é no mesmo lugar. Falou do exemplo da epicondilite, tá? Epicondilite. Inflamação no epicôndio, é o que a palavra quer dizer. Tá, o processo inflamatório, ele não brota do nada. Eu tenho uma sobrecarga sobre aquele tendão de por algum motivo, foi por excesso de treino, excesso de uso, mau uso, uma compensação, que é o mais comum. Então, tá fazendo um jogo prático de tênis, por exemplo. Eu jogo tênis, né, que epicondilite é a lesão do tenista. É a lesão do tenista ou do golfista, né, que é lado externo e tal. Tá. Na grande maioria das vezes, se tu vai avaliar pessoas que fazem tênis de forma recreacional, não profissionais, tá? Mas de forma recreacional, a hora dele vai bater na bola, essa pessoa não bate na bola com o quadril, Sim, que é onde começa o movimento do tênis. Ele vai usar o braço. Ou seja, ele não usar bem o quadril para a mecânica do movimento, sobrecarregou o braço, que gerou um processo inflamatório local. É óbvio que a gente vai tratar a inflamação local. Só que se ele continuar jogando tênis, a probabilidade daquilo voltar... Por isso, eu faço 50 sessões de fisioterapia, não resolve. Não vai resolver se continuar tratando só epicôndilo. Vai fazer um tratamento local no epicôndilo, mas tem que aprender o movimento. Contrata um professor de tênis para te ensinar a usar o quadril. Ou vão melhorar a força e mobilidade do teu quadril
para que tu possa usar ele melhor no tênis. E isso é para tudo. Outro exemplo muito comum. Pessoas têm alterações de pisada. Quem está em casa aí, por exemplo, nunca viu o calçado gastar mais de um lado do que do outro. Isso é comum. Super. Pega um carro que está com o pneu murcho. Ou fora de geometria. Vamos pegar assim, o pneu está com a mesma calibragem, mas fora de geometria. Qual pneu vai gastar mais? Não vai ter um pneu que vai ter um desgaste mais do lado que o carro está puxando? Então, é a mesma coisa com as articulações, principalmente de membro inferior, no caso de uma pisada alterada. Se o tênis está gastando, as tuas articulações acima ali, tornozelo, joelho e até mesmo o quadril, elas também estão sofrendo uma sobrecarga diferente. Ao longo de 10, 20, 30, 40 anos, isso pode me gerar uma sobrecarga de volume, que a articulação ela vai ter um desgaste precoce comparado ao outro lado. Essa alteração de pisada, além de uma sobrecarga articular, eu tenho músculos acima que vão ter que trabalhar de uma forma diferente. Uma hiperatividade, talvez. Essas hiperatividades vão me gerar também outras compensações e podem sobrecarregar estruturas, gerando processos inflamatórios, gerando tensões na coluna, por exemplo, impedindo movimentos articulares. Bota tempo em cima disso, ou bota alguma atividade laboral ou de esporte em cima disso. Ou bota peso em cima disso. Bota né? peso em cima sobrepeso, paciente obeso, que representa 56,6% da população brasileira, o sobrepeso. E eu acho que está aumentando, né? Isso aí para os joelhos é horrível, né? Quem teve aqui falando de quadril não foi o Davi Guzmão. O Davi Guzmão, né? Peso e artrose de membro inferior são duas coisas que não combinam. Quer dizer, articulações de membro inferior são duas coisas que não combinam. É um dos principais fatores de artrose. Por quê? É óbvio, né, cara? Tu tá botando 10 quilos, 15, 20, 50 quilos. Vamos usar o mesmo exemplo que eu usei do pneu do carro aqui. Enche o carro. Bota peso em Cinco pessoas dentro do carro, mala e começa a andar 20 anos com aquele carro. O pneu tem uma durabilidade lá de 80 mil quilômetros, 60 mil quilômetros, foi um pneu bom. O corpo é a mesma coisa, ele tem uma durabilidade. Então a gente tem um processo de desgaste natural. Esse processo de desgaste ele pode ser mais acentuado por uma questão hereditária, por uma sobrecarga mecânica, alguma coisa que eu faça. Por exemplo, eu sou um jogador de tênis. Eu tenho muito movimento de rotação sobre o meu quadril e joelho. Bom, eu estou usando mais. É provável, não é certo, mas é provável que eu tenha um desgaste um pouquinho maior. Pouquinho. Isso não quer dizer que eu vá sentir dor ou não. Aí eu boto peso em cima. Cara, não tem como. Então, chegou no consultório ali com um joelho desse tamanho, inflamado, já com desgaste. Eu vim tratar o joelho. Eu disse, tá, e a dieta começou? Porque o primeiro tratamento pro teu joelho é tu emagrecer. Emagrecer. Não tem como. Outro fator super agravante é a desidratação, né? Sim. Porque as pessoas, elas bebem muito pouca água. E indo pro lado de articulação, principalmente essas que você está falando aí, que são grandes articulações, que dependem de um líquido sinovial, e que quando o corpo ele é inteligente. Se está faltando água, ele vai poupar do líquido, vai poupar do líquido sinovial, vai botar em outro lugar, né? E tem gente que acha que tomar suco de caixinha é igual a água. É bem comum isso. No meu consultório é comum. Não é no teu consultório. Acho que Todos são. E quando a gente fala de movimento, como tu falou no início, né? Tu fez a propaganda da Qualife. O nosso corpo, a maior percentual dele é feito de água. E aí, onde é que está essa água? Essa água está nos músculos, ela está no tecido, no sangue, ela está no tecido que está entre os músculos. Eu não sei se o pessoal de casa aí já ouviu falar de um tecido que se chama fáscia. A fáscia, ela é extremamente hidratada. Sabe a fáscia é aquela membrana que tem... No filé mignon é fácil, né? No filé mignon. Mas sabe quando tu pega aquela carne crua, tu vai fazer a carne, tu tem aquela membrana por cima.
Mas quando tu separa, pega 2 cortes juntos e separa assim a carne, tem aquele, parece uma teia de aranha no meio, aquilo também é fáscia. Eu tenho a fáscia entre as fibras de carne. Só que ali a carne está morta, ela não tem água. No nosso corpo, isso é um tecido extremamente hidratado, tá? Agora vamos pegar assim, ó. Eu passo horas sentado numa cadeira. O músculo, ele pode funcionar também como uma esponja. Se eu fico sentado, a circulação naquela região fica prejudicada. Consequentemente, a hidratação diminui. Aí, sabe quando tu tá sentado, tu levanta da cadeira, às vezes, ai, parece que não acordou as coisas aqui. O movimento vai gerando essa lubrificação. O pessoal que faz liberação miofascial. Tu não solta nada, esse negócio de liberação. Não, tu melhora a hidratação. É basicamente isso, por isso que melhora. Tu melhora a hidratação do tecido. A capacidade dele ter as trocas, né, de nutrientes e hídricas. A articulação, o líquido sinovial, ele é produzido com movimento. Eu tomo água, mas não me movimento. Também não adianta. O músculo, ele precisa dessa hidratação e para essa hidratação chegar nele, ele precisa de estímulo. Então não adianta. É preciso, quanto mais eu me movimentar, melhor. Por isso que o exercício, quando eu falo de dor, ele é primordial. Ele tem que existir. E exercício, assim, não é necessariamente eu ir para a musculação. Não. Pega uma pessoa sedentária que não faz nada, caminhar já é padrão ouro. Aí depois a gente vai associando algumas coisas. O que a pessoa mais gosta de fazer ou não. Qual é o melhor exercício? Não existe. Não tem um estudo que diga que esse exercício é o melhor para dor lombar, esse é o melhor para o joelho, esse é o melhor para aquilo. Não tem que ter impacto, tem que ter impacto. Não existe. Qualquer coisa pode ser boa. Se mexer. Se mexer. Se mexer é o principal. Teve agora no Netflix, né? Agora saiu um documentário que chama Como Viver Até os 100, ou Viver Até os 100, que Dan Buettner, que é o pesquisador, o jornalista que pesquisa muito sobre longevidade, ele foi nas 5 zonas azuis do mundo e ele observou o que aquelas pessoas que chegam até os 100 anos de idade com longevidade, com qualidade de vida, o que elas têm em comum, né? Porque elas têm um padrão que se repete. Elas têm uma boa capacidade cognitiva, elas têm boa mobilidade, elas são felizes. E o que ele identificou? Em todas as zonas azuis, as pessoas se exercitam, de alguma forma. E em nenhuma dessas zonas azuis é academia. As pessoas, elas sobem morro, elas caminham muito, elas andam a cavalo, elas têm horta, jardim, então elas se agacham, levantam, carregam um balde d'água para regar. Elas ficam o tempo todo se movimentando, né? E não é em academia. Então tá aí para desmistificar também que tem que ser. Óbvio, é legal fazer com o instrutor, né? Fazer a coisa bem bonitinha, científica, mas se não dá, faz alguma coisa. Mas isso quebra a desculpa de qualquer pessoa que diz que não pode ir para academia, não tem dinheiro, não tem isso. Tu pode. Não precisa necessariamente ser academia. Tem estudos, por exemplo, que demonstram que a atividade física, seja qual for, é neuroprotetor para o sistema nervoso central. Então, aquela galera que tem medo aí de ter Alzheimer na velhice, o músculo, quando a gente faz atividade física, o músculo libera uma substância que se chama lisina. Isso é neuroprotetor. Isso já se sabe que acontece. Qual exercício? Qualquer exercício, se mexe. Tu fazer uma academia orientada, o que vai ajudar? Vai fazer tu ganhar mais músculos, que a caminhada não necessariamente vai fazer isso acontecer. Pelo menos ela te mantém, mas não vai fazer tu ganhar músculo. Quanto mais músculo tu tem, a chance de tu envelhecer com uma qualidade melhor é infinitamente maior, tá? Só que eu não preciso exagerar nesse treino também, que é o outro ponto, né? Daí foge ter que tudo que passa do ponto é ruim, né? Pouco exercício e muito exercício é tão ruim quanto. Todas as pessoas que eu trato no meu consultório que vêm por lesões daí do exercício, é por excesso daí. Então, ou não fazem, ou fazem excesso. demais.
É sempre assim. Eu no passado, porque eu fui sedentário, eu também, eu fugi completamente do equilíbrio por muito tempo. Eu fui sedentário até os meus 24 anos, eu acho. Nunca tinha feito nada assim, nem jogava bola. Aliás, mentira. Teve uma época que eu andei muito de patins, de roller, né, os inline. Então eu tinha um time de hockey, a gente jogava hockey, street hockey, né, não era no gelo. E jogava muito. Então teve mas isso aí eu tô falando dos meus 16 anos de idade, dos 14 aos 16. Mas, meu Deus, era todo dia, 4 horas em cima de um patins. Então foi a única fase da minha vida que eu pratiquei muito esporte. Depois disso não fiz mais nada. Na academia não fazia nada. E aí aos 24 anos de idade eu fui para uma academia por obrigação, assim, sabe? Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tava ganhando barriga. Eu nunca tinha tido barriga na vida. Comecei a ganhar barriga. Aí fui para uma academia. E aí eu cheguei como todo mundo chega como todo mundo não, como muita gente deve chegar na academia e fala assim, eu só quero dar uma definida. Era o que eu queria, né? Eu tinha na época o meu peso de formatura, me formei na faculdade com 58 quilos. 58 quilos. Aí fazendo plantão, que foi que veio a barriga, eu fui para 64 ou 65. Ganhei 8 quilos, eu acho, de barriga, só na barriga. Continuei com os mesmos bracinhos finos, foi tudo para a barriga. E aí quando eu comecei a academia, eu só queria perder a barriga. E aí eu perdi, rapidinho. Fechei a boca, treinei um pouquinho. Só que eu comecei a ver mais músculo, eu comecei a achar legal aquilo. E aí eu entrei na vigorexia. Eu sofri de vigorexia. Por quê? Porque eu cheguei a pesar 80 quilos. Numa época que eu estava treinando feito bodybuilder, como se eu fosse competir, assim. E, cara, é incrível, porque eu treinava todos os dias e eu tinha dor por todo o meu corpo. Mas eu treinava suportando a dor, sabe? Sim, sim. Hoje eu olho para trás e tenho pena de mim, de tudo que eu fiz. Mas eu tinha muita dor. Por quê? Porque era o over, né? Foi pro excesso de treino. E agora eu achei meu ponto de equilíbrio, né? Hoje eu já baixei de peso, hoje eu tô com, sei lá, 74 quilos, que é um peso que eu me sinto bem. E minha atividade física ela é só de manutenção. Então, assim, eventualmente, né? Como aquela lesãozinha do bíceps ali. As coisas normais, né? Que vão acontecer na vida. Com quem treina e com quem não treina, né? Sim, não é o exercício. Mas hoje eu tenho essa consciência. Eu não sobrecarrego nenhuma articulação minha, não boto peso. Justamente porque eu já fui do 8 para o 88, né? E hoje eu estou tentando fazer esse meio termo aí. Mas realmente, cara, eu tinha muita dor. Porque eu ia ao extremo de tudo, né? Não era saudável. Porque, como eu disse, eu treinava como um profissional, assim, como um bodybuilder. E não descansava como um profissional. E a gente sabe que nenhum profissional do esporte é saudável. Não existe, porque para você se destacar e ser campeão em alguma coisa, você tem que ir além do que o teu corpo aguenta, né? É o que separa o número 1 dos outros, né? Então eu treinava nesse nível. Então eu obviamente eu tinha muita dor, muita dor. Não, mas no consultório com os pacientes a gente tem que lidar com as duas situações. A pessoa que chega lá, eu não gosto de treinar. Ele já chega falando assim, eu sei que eu preciso fazer exercício, mas eu não gosto de treinar. Eu não vou dar um jeito aqui sem eu ter que ir pra academia. Eu vou dizer assim, tu não gosta, eu não tô pedindo para tu gostar. O exercício, ele é o remédio da tua pressão. Tu tem que fazer. Tu vai ter que fazer. Tu também não gosta de trabalhar, tu trabalha todo dia? Não, né? obrigação. Ela tem que entender que é uma obrigação para ela fazer. Vai achar primeiro alguma coisa que tu goste um pouquinho, pelo menos, ou que tu te sinta menos... Tênis. Todo mundo gosta de beach tênis. Que seja. Começa por ali. Depois a gente tenta associar, somar um diazinho de musculação, um dia de yoga, sei lá. Vai associando, vai tentando fazer. Tu vai ter que criar uma rotina, tu tem que criar rotinas. Por exemplo, a pessoa que não gosta de atividade física, e tu tem que fazer com que dentro da rotina dela seja o mais fácil para ela treinar. Por exemplo, tem que estar no caminho do trabalho, tem que ser perto de casa ou perto do trabalho. Chegou em casa, tem que deixar a roupa já separada.
Não é assim, eu vou sentar no sofá. Não. Tem que ser fácil, não pode... Tu tem Nada que criar, que atrapalhe. tu tem que criar mecanismos para ela não desviar do objetivo. E a pessoa que é o extremo, normalmente, né, Samuel? Não tô sendo aqui, não sou psicólogo, mas normalmente a pessoa busca o extremo por uma falta de alguma outra coisa. Sim. É uma compensação de algo. Preenchendo Normalmente é isso. E esse aqui do extremo, eu posso dizer que o lugar que eu mais vejo isso são com 2 tipos de atividade: CrossFit e corrida. Pelo menos no meu consultório, que aparece pra mim, tá? Sim. Não sei se estatisticamente isso, nunca li nada sobre. Porque o volume é maior. Não que o CrossFit seja ruim. Não, o CrossFit é um baita esporte. Além de ser estimulador, tu ir lá, muita gente fazendo exercício, tem um estímulo psicológico muito bom nisso. Mas não é todo mundo que aguenta aquele volume de treino. Todos os dias, por exemplo. Eu faço CrossFit 2 vezes na semana, faço musculação outras 2. Tá, beleza, ótimo. Mas não é todo mundo que aguenta aquele estímulo todos os dias. É muito fácil lesionar, né? São movimentos ginásticos. Às vezes tu nunca fez um movimento ginástico, não tem uma boa mobilidade, vai lá e bota uma carga acima do ombro. Então, assim, a chance de tu te machucar é um pouco maior. Não quer dizer que vai, mas a chance é maior. E corrida também, né? O pessoal que corre faz uma maratona a cada 6 meses, 3 meses. Tá num volume sempre muito alto de treino, não dá aquele tempo de descanso. Então, é complicado. Tu sempre tem que estar trabalhando com o emocional das pessoas, né? Acho que eu vou fazer uma faculdade de psicologia ainda. Cara, porque assim, você falou uma coisa que me veio agora na cabeça, né? Você falou, é muito difícil de fazer uma pessoa sedentária que não gosta de atividade, é difícil fazer ela começar a se exercitar. Mas é também difícil pegar uma pessoa viciada no esporte e fazer ela treinar menos. Sim. Né? Eu tenho dificuldade com isso, porque eu também dou essa orientação a alguns pacientes, principalmente assim, eu avalio muito o tipo de fibra muscular que o paciente tem e o tipo de estímulo que ele deveria dar, tá? Por exemplo, eu tenho alguns pacientes meus que são fibra branca, clássica, fibra tipo 2, que é aquele cara, então, que tem muita explosão e zero resistência. E esse paciente, ele é o paciente que ele tem muita força, mas ele faz muita retenção no músculo, porque é um músculo que tem essa dificuldade de oxidação, né? E esse cara, ele facilmente vira hipertenso. E você olha o hematócrito dele, 54% de hematócrito, aquele sangue grosso, né? Por quê? Porque é retido, é muita água no corpo. E nem é bonito, né? Porque ele não é um corpo definido, ele é um cara forte, mas inchado, né? entendeu? Aquele cara mais... Então esse paciente, ele vai ser hipertenso, ele tem sobrecarga renal, ele tem mais risco de problemas tromboembólicos por um hematócrito aumentado. Só que esse cara é o cara que sente um prazer absurdo em fazer um supino com 60 kg de cada lado. Ele sente um prazer, o prazer dele tá na carga, tá no peso. E aí eu chego para ele e falo, cara, eu sei que tu gosta. Eu sei que tu gosta de ir na academia, de fazer um serrote com 50 kg de cada lado. Eu sei que isso é o que te dá prazer. Mas tu vai ter que treinar diferente. Tu vai ter que botar pouca carga, fazer movimentos muito rápidos, fazer talvez séries mais longas, sem intervalo de 45 segundos, ou nem isso, ou um intervalo ativo sobe numa bike para dar uma pedalada em 1 minuto de intervalo que você tem. Eu tento dar longe da minha área, não sou personal, mas assim, eu ainda digo, conversa com o teu personal para que ele monte para ti um treino assim, né? Porque a gente tem que dar outro estímulo. Tu não pode ficar dando esse estímulo para tua fibra. E o paciente, não, claro, ótimo, vou fazer. Aí ele volta na próxima consulta, eu falo, cara, tá tudo igual aqui. Pá, doutor, é que aquele treino que tu mandou fazer, nossa, não tem graça nenhuma, aquilo ali não é para mim. Entende? Então é muito difícil, né? Os dois extremos, né? Fazer o cara começar a se exercitar ou fazer a pessoa viciada em algum tipo de esporte fazer menos. E a gente luta com isso todo dia. O que faz é o mesmo grau de dificuldade, eu diria. É o mesmo grau de dificuldade. Aqui, pelo menos, ele gosta de treinar. Então, às vezes, tu consegue
Quem sabe tu tenta uma vez na semana fazer um outro esporte. Eu tento fazer dessa forma, pelo menos. Pra ver se ele gosta de uma outra coisa e pelo menos diminui um pouco o volume. Porque o peso, né, necessariamente, a carga de trabalho do músculo, eu posso trabalhar, como tu mesmo disse, de diferentes formas. Né? Eu posso aumentar o número de repetições e diminuir carga de trabalho vai ser, às vezes, a mesma. Sim. Mas eu tenho um efeito diferente. Menos Então, lesivo. menos lesiva. E às vezes eu preciso para uma mudança de estímulo, para um ciclo de treino que eu estou precisando enfatizar alguma coisa. Eu posso fazer isso ao natural, mas para algumas pessoas é necessário isso. Então talvez esse cara, ele seja um cara que no CrossFit ele se adapte. Por quê? Porque vai gerar uma sensação de exaustão. Pois é, se ele tentar mais vezes, né? No primeiro treino, ele Sim, vai morre. embora, né? Porque Não, ele vai ele morre. falar assim, isso aqui não é pra mim. Ah, mas daí entra dentro, assim, como qualquer... Competição, né? Sim, como qualquer competição, mas eu digo entra dentro do profissional. O local que ele foi treinar, o cara é a primeira vez que vem aqui, Não é vou da matar musculação, eu vou dar uma segurada nele. Né? Aí é uma questão de gerenciar do profissional que está dando aula, assim como qualquer atividade. Não vou fazer ele morrer agora que ele não volta. Até a questão comercial, né? Se eu quero que ele Lógico. treine, vou tentar abraçar o cara da melhor forma possível. Mas o cross tem esse problema ele olha pro lado e vê uma guria metade do tamanho dele fazendo mais coisa que ele. Não vou perder pra ela. Aí ele se mata. Porque tem pouca resistência, a guria tá ali há 3 anos fazendo, vai fazer fácil o treino. Não vou perder pra ela. Aí no final do treino o cara morre, chega em casa assim, não volto lá nem me pagando. Essa foi a minha experiência no CrossFit. Foi? Foi. Eu tenho... maior parte minha são fibras brancas, eu tenho muita explosão, mas não tenho muita resistência. Então, meu pai, fiz uma aula de CrossFit, assim, acabou o treino, eu tava respirando só pela barriga. Eu tava lá igual criança respirando. Morri. E só que não foi por isso que não voltei. Eu tenho medo do CrossFit, sabe? Porque eu sou competitivo comigo mesmo. Ah, bom, é. E aí eu vou me machucar. Aí é perigoso. Eu Aí sei é que não é, eu sei que eu vou me lesionar. Não, é a questão do bom senso. Não existe esporte que machuca. Quer dizer, Sim. futebol americano. Né? Existe, tá? Rugby. Existe, tá? Mas vamos botar assim, treinamento, vamos botar assim então, né? Não é o treinamento que machuca. É o volume que tu tá fazendo nesse treinamento. Ponto. Eu posso não ter mobilidade para fazer um movimento com uma barra acima da cabeça. Mas se eu fizer só com a barra, para ter um estímulo, pô, legal, ótimo. Não, mas eu tenho que botar 20 quilos porque aquela guria tá botando 20 quilos. Eu tenho que botar 50 porque aquele cara ali que é menor que eu tá botando 50. O corpo dele permite, o teu não. Não, Então, é uma meu questão de bom caso senso. foi aquele muscle up, sabe? Aham, Não é muscle up na barra, é na barra, né? Que você sobe a barra. aham. Cara, até eu não conseguir fazer o meu primeiro, eu ficava fazendo freneticamente. Eu machuquei o ombro. Aí eu parei. Qual o problema? Não é o problema, mas qual é a grande dificuldade do CrossFit? O CrossFit ele tem uma mistura de movimentos ginásticos, levantamento de peso olímpico e outros... Força. É uma combinação do monte o sistema de treino é uma combinação de... CrossFit é uma marca, não é um sistema de treino, né? É uma marca. Quem desenvolveu esse sistema de treino foi para gerar uma competição, né? É um sistema de treino. Tá, beleza. Um movimento ginástico, como esse que tu falou do Bar Muscle Up, ele é um movimento que qualquer um que ginasta demora meses para conseguir fazer. Aí o cara entra ali no primeiro dia, não, eu tenho que conseguir fazer, porque eu sou forte. Aquela guria faz, eu vou fazer. É aquela competição. Mas isso entra dentro da questão que nem tu disse, eu sou competitivo comigo mesmo. Então, se tu já sabe que tu não faz. Caí fora. É isso aí. Não, eu vi, é isso aí. Eu fui na aulinha de CrossFit, aí eu vi uma galera fazendo aquilo ali. E olhando, parece muito fácil. O bar muscle up, muito fácil. Aí eu falei, legal. Vou fazer. Pior é que eu olhei e pensei assim, cara, como que eu nunca pensei em fazer isso, né? De no final, uma barra final da barra, dar uma jogadinha. Aí eu peguei, fui ali, travei e falei, não, peraí. Tem que ter alguma coisa, porque é fácil de ver os outros fazendo, né? Aí bonito de ver os outros. É bonito, cara, é legal, é um movimento bonito.
Aí, como o meu personal, que eu faço treino funcional, né? Essa é a minha base. E o Christian, que é meu personal, ele é muito dos educativos, né? Então, Aham. assim, para chegar em qualquer movimento difícil, a gente vai fazendo os educativos. Aí ele me botou para fazer, porque ele faz bem esse muscle up. Aí ele me botou para fazer me pendurando num elástico, né? Então, assim, eu botei os pés num elástico, me segurei na barra, e um elástico para lá no final, o elástico me dá aquele impulsozinho. Nossa, com o elástico ia fácil. Aí eu já então peguei a jogadinha daquela Tu subir ali. tirei o elástico, não dava. Eu falei, mas agora vai. Cara, eu fiquei, acho que 15 ou 20 dias indo pra academia todo dia fazendo aquilo. Óbvio que machuquei, né? Machuquei o ombro e fiquei depois 2, 3 meses sem poder fazer nada que usasse ombro. Aí fiquei treinando Mas lá, eu quietinho. vou me entregar. Eu fiz a mesma coisa com corrida. Eu nunca gostei de correr. Nunca gostei de correr. Apesar de ser magro, assim, nunca gostei de correr. Aí eu tive uma lesão no braço treinando. Foi a coisa anal. Lesei o braço, podia ter machucado em outro lugar, foi no treino. Não tava fazendo carga demais, não tava com volume, tava bem, machuquei. Tive que fazer uma cirurgia no braço. Aconteceu. Aconteceu. Tive que fazer uma cirurgia no braço. Eu tava no período de recuperação ainda, eu disse, não, vou começar a correr. Vou É o fazer que tem pra fazer. É o que tem pra fazer, não vou ficar parado, vou começar a correr. Comecei a correr. Aí falei com um amigo meu que é personal, instrutor de corrida. Ó, começa a me passar os treinos aí e tal, tá. Aí eu evolui muito rápido os primeiros quilômetros. Tipo, eu fui... Magrão, fácil. de Fácil, correr. não, fácil. Fui do 0 aos 15, foi assim, rápido. Só. Cheguei pra ele, ô João, que é o meu professor. Vamos fazer uma maratona em menos de um ano. Ele me olhou assim, cara, acho melhor não. Disse, não, mas eu tô evoluindo tão rápido. Eu disse, cara, tá, vamos fazer assim, ó, vamos montar um programa e tu vai seguindo. Se a gente vê que vai, a gente faz. Eu disse, tá, beleza. Aí eu comecei. Aí eu fiz uma prova a minha primeira prova foi uma prova de 17 quilômetros. Pô, direto já. Direto. Porque do 0 aos 15 eu fui tranquilo. Pai, acabei a prova bem. Disse, não, vai Daqui fácil. pra 42 vai muito ser fácil. uma barbada. Aí fiz a 17, tá? Aí o planejamento era até correr a maratona de Porto Alegre desse ano. Cara, chegou no meio do treino, assim, quando chegou nos 25, Lesionou. não consegui evoluir. Aí- Parou. Aí tive não consegui respeitar muito bem o Pô, treinamento. mas tu foi pra meia maratona fácil. Não, a meia eu fiz. Só que aí o que acontece? Aí eu decidi com ele. Falei, eu vi que eu não tava conseguindo evoluir porque eu não tava conseguindo seguir o treino por uma questão de logística e trabalho. Uhum. Aí disse, não, vamos fazer a meia. Aí tá, a gente reestruturou o treino e tal. E mesmo assim, cara, por eu não respeitar o treino, que nem tu, os períodos, chegou na semana da prova eu machuquei. Não conseguiu fazer. Eu consegui, porque eu tratei e tal, eu consegui fazer a prova. Mas eu me machuquei por não respeitar o treinamento. Eu fiz uma meia daí só. Pô, a gente tá admitindo em público aqui, né? É tipo Santo assim, de casa. faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Mas a gente também é ser humano e a gente também é. E aí tem as nossas questões emocionais que também influenciam. Não, eu posso, eu consigo. E a gente não se respeita. Então, toda vez que eu me machuco, porque eu já me machuquei várias vezes, treinando, jogando, enfim, fazendo os esportes, eu sempre aprendo. Eu me coloco no lugar dos pacientes. Não, tá. Quando ele me falou isso, ele estava sentindo isso, ele viu que dava. A mesma coisa que eu. Então, eu talvez faço hoje o que eu faço da forma como eu faço por ter vivido talvez algumas dessas experiências e por ter aprendido com cada uma dessas experiências que eu passei. Eu sempre acho que tudo tem um motivo, né? E tem. Pra mim tudo tem um motivo. A gente só aprende ou não. Então, aprendeu, não repete. E pega isso que tu aprendeu e tenta passar para outras pessoas. Então, na minha área, eu acho que isso me enriquece. Toda vez que eu me machuco, eu atendo melhor meus pacientes, por incrível que pareça. Não que eu queira ficar me machucando. Já, né? Tipo, quando eu me operei o meu braço, eu nunca tinha passado por nenhuma cirurgia e muito menos da parte traumato-ortopedia. Tive que fazer uma cirurgia. Pô,
tive que ficar de tipóia, respeitar período de cicatrização. Fui paciente de fisioterapeuta, né? Fui paciente dos meus colegas lá da clínica. Dormi de tipóia. Então, tem todo... Foi ótimo para você. Para mim, como profissional, foi uma das melhores experiências. Crescimento. Não quero passar de novo, mas bom. Foi bom. Por quê? Porque eu aprendi e hoje em dia eu trato um cotovelo, um ombro muito melhor do que eu fazia. Porque eu sei exatamente o que o cara está sentindo. Nas devidas proporções, óbvio. Então, eu tô com uma dor assim, tá, eu sei. Eu te entendo. Eu te entendo. Eu sei como é que é. Então, eu acho que isso a gente admite, mas é super válido. Eu acho que a gente fica mais humano. Thiago, a gente falou e talvez até algumas pessoas se assustaram em casa, né? Elas começaram a identificar que elas estão fazendo muita coisa errada. Ou não estão fazendo. Então, antes de finalizar aqui, vamos falar assim, algumas dicas que você daria, até pode ser, a gente já falou de muitas coisas, mas colocando agora de ordem, numa ordem organizada aqui, tá? Dicas que você daria para as pessoas que estão nos assistindo terem menos probabilidade de desenvolverem algum tipo de dor crônica ou aguda. Ok. Vou primeiro direcionar para aquela pessoa que é sedentária e que trabalha sentado. Vamos botar assim, porque, digamos assim, a maioria. Né? A maioria. Não fique muito tempo sentado seguido. Levante a cada meia hora, pelo menos. Meia hora. Meia hora. E quando eu falo levanta, não precisa ficar meia hora em pé. Sim. Levanta, do lado da cadeira mesmo. Faz os movimentos de agachar, movimento de sentar e levantar, movimenta os pés, ponta de pé, gira o corpo para um lado, para o outro, se estica. Alonga. Se mexe. Não tem uma regra. Não tem, mas o meu ombro eu tenho que puxar de qual jeito. Não existe um jeito certo. Se mexe, o corpo precisa de movimento. A gente falou, precisa de hidratação. O músculo precisa se hidratar. Então ele precisa de movimento. De qualquer forma, tá? Ficou muito tempo sentado, a bunda aqui está sendo esmagada pela cadeira, que nem a gente falou. Faz alguns agachamentos, caminha, vai até a cozinha, pega um copo d'água, volta. Evita deixar uma garrafa muito grande que te obrigue a sair da posição, te obrigue a levantar. Então, de grosso modo, evite posturas estáticas por muito tempo. Principalmente tu já fica o dia inteiro parado. Aí tudo aquilo que a gente já falou, né? Sono. Tem dor? Tem algum processo de dor? A primeira coisa que tu tem que corrigir é o teu sono. Procura um médico para te ajudar nisso. Pesquisa na internet, tem um monte de coisa sobre higiene do sono, que é o básico, pelo menos. Tem vídeo meu. Tem vídeo... O do Rui. O do Rui, né? A entrevista também. com o Rui. Quer saber um monte. O Rui sabe um monte sobre isso, mais que a gente. Alimentação. Comer bem. É uma alimentação mais alcalina, né? Deixar o sangue melhorzinho, isso vai contribuir para essa hidratação do corpo, como a gente falou, da questão muscular, vai ajudar também. Tente fazer exercícios respiratórios. Que nem eu comentei, né? Da respiração mais diafragmática, pelo abdômen. Vai fazer um yoga. Mas tu sabe que tem muita gente que não consegue fazer yoga ou não consegue fazer meditação porque não consegue respirar direito. Porque não respira direito, melhor dizendo, né? Sim. Não relaxa o abdômen. Essa sensação de relaxar o abdômen é o que dá o relaxamento para o corpo. Tem estudos que demonstram que a respiração abdominal, isso foi feito com ressonância magnética dinâmica, tá? Enquanto a pessoa fazia uma respiração e força abdominal da forma fisiológica, ou quando ela puxava o abdômen para dentro. Ativavam áreas do cérebro muito parecidas, mas o respirar abdominal e fazer força abdominal da forma correta ativava áreas primitivas do sistema nervoso central. Então, deve ativar alguma coisa lá que faz um relaxamento interessante. Então, tente fazer exercícios respiratórios. Até na frente do computador ali, está trabalhando, percebe como é que está a respiração. Por exemplo, quando as pessoas estão em casa e acabam, infelizmente, acontecendo de brigar com o cônjuge, ou brigar com o filho e tal, pai, mãe. Qual é a primeira coisa que muda no corpo? Por quê? Porque isso ativa o sistema de luta ou fuga do nosso cérebro. Então, quando eu respiro... Adrenalina. Adrenalina. Então,
O sistema nervoso fez com que o sistema de luta e fuga ativasse e eu mudei a respiração. Só que quando eu respiro de forma errada, eu também estou dando um sinal para cima e eu posso também ativar esse sistema de luta ou fuga. Claro que numa intensidade muito mais baixa, mas talvez seja aquilo que te mantém ansioso. Eu vou falar uma coisa para você. Eu até acho que muitas pessoas que estão assistindo pensaram assim, nossa, mas que dica simples, né? E eu defendo que o simples, o básico não significa dispensável, básico significa base. Se não tem base, não tem nada em cima da base, né? Se não constrói nada sem uma base. A vida é simples, a gente que complica. Também defendo isso, levanto essa A gente bandeira. que complica. Na verdade, respirar correto, se alimentar correto, dormir corretamente. São coisas básicas. Hidratar corretamente. Hidratar corretamente. São coisas básicas. Aí eu diria que você já não está fazendo alguma coisa só para evitar dor. Você está fazendo para evitar qualquer doença, porque você está falando, né, os pilares da longevidade. Eu acrescentaria aí o que? Pegar uma exposição correta ao sol, gerenciar o estresse. Por exemplo, vamos lá. Caminhar na rua, de preferência. Sim. Você já faz atividade física. É um lazer. É um lazer, tem uma questão social envolvida, porque tu tá vendo pessoas, tu tá socializando de alguma forma, tá pegando sol, uma vitamina D. E, de certa forma, tu já tá te mexendo da forma com o que o corpo faz de melhor, que é caminhar. O corpo humano, ele nada, ele corre, ele faz outras coisas, mas o que ele faz com maestria é caminhar. Então, quer fazer alguma coisa? Caminha. Começa caminhando, depois a gente tenta fazer alguma outra coisa. Vamos até convocar aqui os nossos seguidores que estão assistindo para escreverem aqui abaixo. Olha o que você falou, né? Então vamos lá, vamos recapitular. Se movimentar. Você nem falou para fazer esporte ou nada. O básico, o mínimo, né? Sair do zero. Se fizer o esporte, melhor ainda. Então, assim, se movimentar, hidratação, sono, alimentação, respiração. Eu quero saber quem está assistindo aqui que faz esses 5. Aí escreve abaixo. E quem não faz... Só um adendo. Respirar do jeito certo. Tá? Não respirar vital. Obviamente, né? Tá. Respirar consciente. Respiração consciente. E quem não está fazendo esses 5 itens aqui, escreve qual dos itens, desses pilares não está fazendo e por que não está fazendo. Tá? Então, estão intimados a escrever aqui abaixo desses comentários. E quando a gente está chegando ao final aqui, a gente pergunta, né, para o nosso convidado como ele pode estender conhecimento aos nossos seguidores através de algo que agora os nossos seguidores possam consumir fora do episódio. Tanto com um livro, tanto com um filme. Tem aí em mente já alguma coisa para nos prestigiar? Eu vou fazer uma indicação de 2 livros, na verdade. Quantos quiser. Um livro técnico, tá? Que ele foi escrito para pacientes. Mas eu aconselho qualquer pessoa que sofra com dor e qualquer profissional da saúde ler esse livro. O nome do livro é Explicando a Dor. É um livro... Procura aí, Adriano, vê se tem para botar o link. A gente bota o link Ele foi abaixo. escrito por um grupo australiano. Ele tem em português o livro, tá? Ele foi traduzido. Ele foi... Noite Group, se eu não me engano. Noite Group. Então, é um livro bem fácil de achar. Tu bota na internet, tem. E, se eu não me engano, é só digital, tá? Se eu não me engano, é só digital. Não existe físico. Aqui no Brasil, pelo menos, eu acho que não. Tá? Não posso estar. E um outro livro que eu gostei muito de... É um livro denso, assim, mas eu gostei muito de ler, que é Rápido Devagar, do Daniel Kahneman. Eu não sei a pronúncia correta do nome dele, mas eu acho que é Kahneman. Da capa branca? Isso. Tá escrito Rápido Devagar, tem um lápis, assim, alguma coisinha assim, tá? E filme, vamos tentar pegar um filme da minha área. Homens de Honra. Conta a história de um... tem tudo a ver com a fisioterapia. Tem, de superação, né? E tal. Então, acho que é um filme antigo, mas eu acho que é um filme válido ainda. Não é porque é antigo. Não. Tanto filme antigo que é melhor que do eu que gosto de assistir 5, 6 vezes. E esse Homens de Honra realmente faz com que, se você assista esse filme
estando com algum probleminha para resolver, você sai de lá falando, caramba, isso não é nada. Superação e motivação. Exatamente, um baita filme. Esses livros aí, nunca li, o Adriano vai procurar aí, se tiver, se encontra ali, bota o link abaixo. E, Thiago, quero te agradecer muito por ter vindo aqui prestigiar nosso podcast, trazer teu conteúdo, doar para nós aqui teu tempo e o teu conhecimento, que são os dons mais preciosos, bens mais preciosos que uma pessoa pode ter. E você veio aqui dividir isso conosco. Agradeço muito, viu? Não, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra, porque, acompanho teu trabalho já. As aulas lá me ajudam muito. Então, para mim é uma honra poder estar aqui, poder distribuir um pouco esse conhecimento que eu adquiri ao longo de... Não sou tão antigo assim, mas já tenho uma caminhada, tá? Então, eu fico muito feliz de poder tentar ajudar mais pessoas que estão longe, né? Porque na internet a gente consegue atingir um número muito maior. Com certeza se trouxe um conhecimento que vai ajudar pessoas. Pode ficar esse é o meu objetivo de vida. E, cara, eu espero continuar te encontrando no teu consultório só para fazer prevenção, que eu não tenha que ir lá te procurar por dor. Ótimo. Que eu vá lá só para realmente prevenir a dor. E a gente vai se encontrar lá ainda, ou quem sabe no segundo episódio aqui também, né? Quem sabe. Então, muito obrigado, viu? Valeu. Obrigado. E você que está em casa, se chegou até o final aqui e gostou desse bate-papo, lembre-se, o seu comentário é muito importante para nós, para a gente saber se está indo para o caminho certo, né? Porque a gente vem aqui, bate papo, eu acho que estou agradando, o Thiago também achou que tá, mas é você que vai nos direcionar para que a gente possa continuar melhorando aqui cada vez mais os nossos capítulos. Se você gostou desse episódio, além de comentar, dá um like, pedimos humildemente o seu like e também coloca aqui, compartilha, coloca no grupo de WhatsApp, ainda mais se você tem nesse grupo aí amigos, familiares que apresentam algum tipo de dor, ou não, né? Ou se ninguém está com dor, para não ter dor, bota lá para ajudar a evitar sintomas de dor. Lembrando também que se você não tiver inscrito aqui no canal, você é convidado a se inscrever e acionar o sininho para receber alerta de novos vídeos sobre saúde toda semana aqui para você. Abaixo desse vídeo, além dos links dos livros que o Thiago citou aqui, também tem um link onde você pode clicar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo toda semana aqui do meu canal. Então vamos lá, Thiago, vamos nos despedir. Muitíssimo obrigado. Valeu, pessoal.